Fala concurseiro, concurseira de plantão, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a preparação física para o TAF, né? Pensando na corrida, preparação de corrida para o TAF. Como se preparar, como treinar para o TAF, né? Para a corrida do TAF de 12 minutos. Então, é importante que você que está assistindo e acompanhando esse conteúdo saiba que esse material aqui, esse conteúdo que eu vou trazer hoje é falando especificamente para a corrida de 12 minutos, a corrida do teste de aptidão física de 12 minutos. Não é para corredores de distâncias maiores ou para corrida de rua, né? Distâncias de 5, 10, 21 ou 42. Não é sobre isso que eu vou falar, então se o teu objetivo não é o TAF, esse conteúdo ele não é para ti. Se o teu objetivo é o TAF, é a preparação física lá na corrida para o TAF, esse vídeo é para ti. Tá? Então a gente vai falar bem específico sobre esse tema, porque é um tema que gera bastante dúvida, que o pessoal acaba sendo reprovado muitas vezes por não saber treinar, né? Não saber como se preparar para o TAF, né? Para a corrida do TAF. E hoje eu vou te ensinar como tu vai fazer isso, como é que tu vai seguir um plano de treino, uma rotina de treino para se preparar aí para o teste físico, tá? Para a corrida do teste físico de 12 minutos. Então, para isso, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro deles aqui é a corrida, né, para o TAF. Ela é de 12 minutos, é um padrão. Eu já vi testes com 50 metros aí em alguns concursos, mas não é padrão, tá? O padrão mesmo é 12 minutos, é o que a maioria dos concursos que tem teste físico cobra. Então, algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, ele é separado normalmente em duas categorias, né? Masculino e feminino. Normalmente, as distâncias exigidas para a categoria feminino é de 1.600 a 2.100 metros. Então, tem edital que vai falar que é 1.600, tem edital que vai falar que é 2.100. E podem ter outros que falem em outras distâncias, mas eu peguei o mais comum. Então, de 1.600 a 2.100 é o que a maioria dos editais cobra para o público feminino. No masculino, a distância ela varia aí entre 1.710 a 2.450. De novo, né, repetindo aqui, vai depender do edital. Tá? Então, tem edital que vai trazer 1.710, tem edital que vai trazer 2.450 e tem editais que vão trazer outras distâncias. Tá? Aqui eu peguei os mais solicitados, os mais comuns, que se repetem nos TAFs dos concursos. Bom, sabendo disso, o que mais é importante a gente saber antes de passar para o treinamento propriamente dito? Sabendo disso, eu preciso entender um outro conceito básico, mas que nem todo mundo sabe às vezes quando está treinando, é que para eu conseguir atingir essa distância aqui de 1.600, eu preciso manter um pace de 7 minutos e 30. Ou, se eu tenho que fazer 2.100 metros, eu preciso manter um pace de 5,42. Professor, o que é pace? Nunca ouvi falar nesse termo. Tá tudo bem, porque é um termo bem comum e quem está acostumado com eles é a pessoa da corrida. É um termo bem comum no meio da corrida, tá? Então, os corredores mais experientes, até os menos experientes, são bem familiarizados com esse termo. Pace nada mais é do que o tempo em minutos que eu tenho que percorrer cada quilômetro. Né? No caso aqui, para eu percorrer 1.600 metros em 7 minutos e 30, aliás, para eu correr 1.600 metros em 12 minutos, o meu pace ele tem que ser de 7 minutos e 30. O que quer dizer isso? Que cada quilômetro que eu correr, eu tenho que manter esse ritmo. Se eu fizer mais devagar do que isso, se eu demorar 8 minutos para fazer 1 quilômetro, eu não vou conseguir completar os 1.600 em 12 minutos. Vamos para o outro aqui. Para fazer 2.100, eu preciso de um pace de 5,42. O que é isso? Eu tenho que fazer cada quilômetro pelo menos a 5,42. Se eu fizer a 5,43, eu não vou conseguir completar os 2.100 em 12 minutos. Então, esse é o conceito de pace. É o tempo que eu levo, é o tempo em minutos que eu levo para percorrer cada quilômetro.
No masculino é um pouquinho mais forte, a corrida é um pouquinho mais acelerada. E já parte aqui de um pace de 7 e para fazer 2,450 já tem um pace aqui de 4,53, tá? É uma corrida um pouquinho mais acelerada porque a distância é maior. Então, para eu fazer 2,450 em 12, o meu pace tem que ser no mínimo de 4,53. Se eu não treinar para isso aqui, se eu não conseguir atingir esse objetivo aqui, esse pace, eu não consigo fazer os 2,450 em 12 minutos que o TAF exige. Por isso que é importante a gente treinar. Por isso que é importante a gente se preparar, porque não adianta eu passar horas, meses, às vezes anos, me preparando para um concurso que vai definir o resto da minha vida profissional ali, né, com uma carreira que eu escolhi, ou às vezes não é o resto, mas uma boa parte, né? Se eu não estiver treinando, tudo isso vai por água abaixo. Então, estudou muito para passar na prova, chegou na hora do TAF, não está preparado para isso aqui, vai chegar lá, vai ser uma surpresa. Então, assim, não deixa para a última hora, por isso que é importante saber disso que eu estou te passando aqui. São conceitos básicos, mas que precisam ser vistos para que a gente entenda bem como que funciona o TAF, como que eu tenho que treinar para isso, como é que eu tenho que me preparar para o teste físico. E eu vou passar aqui, em breve, a preparação aí para conseguir chegar no objetivo ali de 12 minutos dentro da distância que o teu teste precisa, né, que o teu teste exige. Mais uma coisinha, só um exemplo, tá? Digamos que, eu não sei calcular meu pace, eu não sei treinar por pace. Para treinar por pace tem que ter GPS, não tem, então é mais difícil. Então, um exemplo prático aqui, tá? Não tem GPS, vou treinar só com o cronômetro. A pista, normalmente ela é de 400 metros. E ela tem as raias também, tá? Então, raia 1, raia 2, raia 3, raia 4. Importante. Vou pegar o exemplo aqui dos 1.600. Não vou falar de cada um, porque depois eu só vou replicar para cada distância, tá? Porque senão vai ficar muito longo o vídeo e eu tenho mais coisa para passar ainda para vocês. Então, digamos que eu tenho que fazer 1.600 metros para 12 minutos. Vou dividir por 2 isso aqui. Então, eu tenho 800 metros para 6 minutos. Vou dividir de novo por 2. Eu vou ter 400 metros para fazer em 3 minutos. Mas por que eu fiz tudo isso? Bom, porque lembra que eu falei, não tenho GPS, vou treinar só com cronômetro e com uma pista de 400 metros. Onde é que é a minha pista? Não tem pista perto da minha casa. Vai num parque, marca uma reta de 400 metros, também pode ser. Ou então acha um lugar que tenha uma quadra de 400 metros. E essa parte aqui é bem tranquila. Então, assim, precisa de um cronômetro e de uma pista de 400 metros. Pode ser no asfalto, pode ser no saibro, pode ser numa pista de verdade mesmo. Então, o lugar aqui ele pode ser diverso, tá? Então, o que eu quero com isso aqui? 400 metros em 3 minutos. Ou seja, a minha pista de 400 metros ela tem que ser feita a cada volta, no mínimo, em 3 minutos. Se eu consigo fazer uma volta em 2 minutos e 30, eu estou mais rápido do que o edital exige. Então, se eu conseguir manter esse ritmo durante 4 voltas, que é a distância que eu preciso para fechar os 1.600, que é o número de voltas que eu preciso para fazer 1.600 metros, eu vou conseguir aí fechar 1.600 antes dos 12 minutos. Mas se eu não consigo, eu tenho que pelo menos fazer em 3 minutos cada volta. Se a minha volta ficar mais longa do que 3 minutos, provavelmente eu não vou conseguir atingir aí os 1.600 que o edital exige, tá? Agora eu vou te dar um bizu aqui, Normalmente os testes físicos, eles são feitos nas pistas de atletismo. Essas pistas raiadas, né? Alguns são em pistas oficiais mesmo. Então as pistas elas têm raias. E as distâncias mudam, porque se eu vou largar da raia 1, eu vou largar daqui. Se eu for largar da raia 2, eu vou largar mais para frente, raia 3 aqui, raia 4 aqui.
Então, se eu largar daqui, eu vou ter uma desvantagem com relação aos meus colegas que vão largar da raia 1, eles vão largar por dentro, aqui eu vou ter uma distância de aproximadamente 50 metros de diferença aqui a mais. Tem que ter cuidado, porque depois da largada, eu preciso me aproximar aqui da raia 1, tá? Eu preciso entrar nela e correr o mais próximo da raia 1, o mais próximo da borda aqui, para que eu não perca a distância, tá? Então tem que ter esse cuidado. Se for em pista oficial, se não for, tudo bem. Aí é 400 metros ali igual para todo mundo. Mas é só um bizu, isso aqui não vai interferir tanto assim, porque não é uma competição oficial, então não é exigido que cada candidato que largou na raia X, Y ou Z, ou 1, 2, 3, 4, fique naquela raia, tá? Então, isso aqui é meio bizu, assim. Só cai para dentro logo, para correr mais próximo da borda possível. Então, esse aqui é uma maneira de vocês entenderem como que funciona, para eu ter uma média, né, de ritmo que eu preciso fazer em cada volta. Se eu quiser calcular por volta, eu posso calcular assim. Se eu quiser saber o pace, eu tenho que saber quantos minutos por quilômetro eu tenho que correr para poder atingir o mínimo exigido ali no edital. Agora chega de teoria, já falei um monte de coisa aqui que é só teoria, né? Fala. Vamos para a prática, porque é a parte mais legal. Essa parte aqui de teoria, ela pode até ficar para segundo plano, mas é bom que você saiba do que se trata e como que se estima ali o tempo médio que a gente tem que fazer cada volta. Vamos lá, vamos falar de treinamento agora. Então, eu pensei aqui, tá, numa média de mais ou menos aí, mais ou menos não, exatamente 3 meses, tá? Uma preparação física para treinar, para correr 12 minutos em 3 meses, que é o tempo mais ou menos que eu considero mínimo para quem está se preparando para um concurso, é o tempo mínimo que tu precisa ter para conseguir ali atingir os 12 minutos, porque vai depender muito das tuas adaptações, tá? Se tu está vindo só de uma rotina de estudo, provavelmente tu não está treinando, então pode ser que tu esteja sedentário ou sedentária, e isso vai atrapalhar um pouquinho o teu desenvolvimento, então tu precisa começar com pelo menos 3 meses aí de antecedência. Se tu deixar para depois, pode ser um risco, tá? Porque pode não dar tempo, porque o corpo ele precisa sofrer algumas adaptações que elas não são imediatas, elas são a longo prazo. Então, por isso é importante ter aqui pelo menos 12 semanas aí de preparação para o TAF. Ah, professor, eu tenho só um mês. Então, tu vai ter que se esforçar mais, tá? Pode ser que tu se adapte bem e que dê tudo certo, mas pode ser que tu tenha alguma surpresa. E 3 meses é o tempo suficiente para tu ir corrigindo todas as questões que precisam ser corrigidas ao longo das semanas dos treinos, tá? Então, quem se prepara para 3 meses não vai ter surpresa lá no final. Só que essa preparação tem que começar um pouquinho antes até da prova. Porque normalmente a prova ela corre 1 mês antes do TAF, tá? De novo, gente, ó, isso aqui é um treino para quem está se preparando especificamente para o TAF. Não é treino para distâncias maiores, tá? Então, como que eu tenho que começar aqui as minhas primeiras semanas? E olhem bem, repara que aqui, ó, é um mês 2, mês 3, tá? Mês 1, mês 2 e mês 3. Bem dividido aqui para não ter dúvida. Como que eu vou fazer? Então, no primeiro mês eu vou ter estímulos de pelo menos aqui 20 minutos. 3 vezes por semana. E como que serão esses estímulos? Tu vai começar fazendo, intercalando, né, corrida com caminhada. Então vou botar aqui, corrida com caminhada, corrida com caminhada, corrida com caminhada. Segunda, corrida com caminhada.
quarta, né? E sexta, mesma coisa. Vou botar só o CO aqui que fica mais abreviado. ICA, caminhada. Então como é que eu vou começar? No início vai ser mais difícil, mas a gente tem que começar. Então eu vou fazer 1 minuto de corrida e 3 de caminhada. Aliás, 1 minuto de corrida com 4 de caminhada. Primeira semana, 1 minuto de corrida, 4 de caminhada, 1 minuto de corrida, 4 de caminhada. Na segunda semana eu vou aumentar, vou fazer 2 de corrida e vou manter 4 de caminhada. 2 de corrida, 4 de caminhada, 2 de corrida, 4 de caminhada. Ah, professor, eu não preciso de 4 minutos de caminhada, eu posso fazer um pouquinho menos. Aí depende muito da tua adaptação, tá? Se tu te sentir bem um pouquinho antes dos 4 e já quiser começar a correr de novo, pode, não tem problema. Qual que é a regra? É fechar os 20 minutos, tá? Então eu vou ficar fazendo isso de forma que eu feche 20 minutos toda vez que eu for treinar, tá? É 20 minutinhos. Não é para ser mais do que isso, tá? Então é uma corrida curta, porque se teu objetivo é passar na prova, tu ainda não fez a prova, tu precisa também ter tempo para estudar. E tu não quer perder tempo treinando. Eu entendo, eu sei como é que é, porque eu já passei por isso. Então a preocupação é estudar, é fazer simulado da prova, né, para ir bem, para não ter problema. Mas a gente precisa ter 20 minutinhos aí pelo menos para se preparar, tá? Então não deixa para os últimos dias aqui, porque é perigoso. Então vai lá, faz 20 minutinhos, volta, toma teu banho, vai estudar de novo. E o tema de casa está feito. Fiz 1 minuto de corrida. Na terceira semana, eu vou passar a fazer 3 minutos. Vou me forçar um pouquinho mais, a gente vai ser um pouquinho mais exigente. Tá? Vai cobrar um pouquinho mais do teu condicionamento. 2 de caminhada, 3 de corrida, 2 de caminhada, 3 de corrida, 2 de caminhada. Está começando a ficar mais apertado agora. Tá? Então eu vou passar aqui para 4 minutos de corrida e vou manter 2 de caminhada, tá? 4 de corrida e 2 de caminhada. Então aqui a gente já fez o primeiro mês de treino. Isso aqui, gente, eu estou falando com uma pessoa que não consegue manter aqui 12 minutos de corrida contínua, tá? Então, faz 4, caminha 2, faz 4, caminha 2, faz 4, caminha, até fechar 20. Se passar um pouquinho, não tem problema, tá? Mas o importante é fazer esse volume. Por que 20 minutos se o meu TAF é 12? Justamente por isso, que é para te dar mais condicionamento, tá? Se tu não consegue fazer 12 minutos de corrida ainda, a gente tem que começar a te condicionar mais para que tu consiga fazer. Então a gente vai começar fazendo um treino intervalado. Aqui não é bem intervalado, né? É um treino. Ele até se caracteriza como intervalado dependendo da intensidade que tu fizer essa corrida. Mas não é para ser uma corrida intensa, tá? É uma corrida leve. Então é uma corrida alternada aí com caminhada, tá? De 20 minutos. No segundo mês, já tive 4 semanas aqui, 12 treinos, já me adaptei, meu coração, meu pulmão, ele já está mais responsivo, já me sinto melhor quando termino o treino. Então a gente tem que partir para uma próxima fase, tá? Então aqui, fase 1. E agora a gente vai para a fase 2. Onde eu vou começar a inserir alguns outros tipos de treino. E a gente vai sair um pouquinho dessa coisa de corre-caminho. Então eu vou entrar para uma rotina de treino intervalado. Mas o que é, professor, treino intervalado? É um treino onde eu corro uma certa distância o tempo e paro para recuperar. Então eu vou fazer uma corrida, vou recuperar, vou fazer de novo, vou recuperar, vou fazer de novo, vou recuperar. Então a sugestão aqui, tá, para fazer os treinos intervalados de segunda-feira é, na primeira semana, nós vamos fazer 5 tiros de 200 metros, um repouso de 2 minutos.
metade de uma volta lá da pista, né? A pista tem 400, nós vamos dividir ela aqui e vamos fazer 5 tiros de 200 para fazer aí um repouso de 2 minutos. Então, essa aqui é a primeira semana. Na segunda semana, no intervalado, vou aumentar, vou botar 6 tiros de 200 metros com repouso de 2 minutos. Tá? Porque aqui a gente está começando a aumentar o teu condicionamento, a levar ele um pouquinho mais longe, tá? Aumentar um pouquinho mais sua resistência, te deixar um pouquinho mais preparado para os 12 minutos, porque 12 minutos é diferente de 4 minutos intercalado com 2 minutos de caminhada, tá? Então a gente precisa estimular um pouquinho mais o teu corpo, levar ele um pouquinho mais para a intensidade que tu vai precisar. Então a gente vem aqui para 7 tiros de 200. E aqui a gente vem para 8. Mesmo repouso, mantém 2 minutos. E aqui está feito o meu mês todo com um treino intervalado de segunda-feira, tá? A gente está falando aqui só da segunda. E a gente vai aumentando gradualmente esses tiros. Na quarta-feira, nós vamos fazer um tipo de treino que se chama fartlek, tá? O que significa esse termo? Fartlek é jogo de velocidade, ou seja, a gente vai brincar um pouquinho mais com a velocidade. Mas eu não tenho caminhada nesse tipo de treino, tá? A gente evita a caminhada para não descaracterizar. Eu vou brincando com a velocidade de forma livre. Mas eu vou fazer pelo menos aqui 20 minutos de fartlek na quarta-feira. Livre. 20 minutos de fartlek livre. Por quê? Vocês vão começar a se testar um pouquinho mais. Vou tentar fazer 12 minutos num ritmo confortável, vou aumentar um pouquinho o ritmo, vou diminuir, vou aumentar, vou diminuir. Esse é o fartlek, tá? É jogo de velocidade, eu vou brincar com a velocidade, mas eu vou marcar 20 minutos. Então eu não vou sair muito forte, porque eu não sei se eu vou aguentar, ainda não estou correndo intensamente, sem parar, ou intensamente e mantendo um ritmo forte. Eu tenho que ir me conhecendo um pouquinho melhor, e esse aqui é o treino ideal para isso, tá? Então vocês vão começar a ir brincar com a velocidade, brincar de correr. 20 minutos, deu os 20 minutos, acabou o treino, parou, vai para casa, tomar banho e volta para estudar. E no segundo mês, na fase 2, a gente vem para o treino de sexta. O que a gente vai fazer na sexta-feira? Simulado. Toda sexta-feira, 12 minutos, 12, 12 e 12. Por que eu vou fazer simulado na sexta-feira? Porque eu já tive todas as adaptações que eu precisava ao longo da semana. Pode ser sábado, mas o ideal é que seja com regularidade. Para quê? Para que as adaptações geradas no teu corpo elas não se percam. Então, se eu treinei segunda, fiz o intervalado, quarta fiz o fartlek, sexta não fiz o meu simulado, e eu vou ficar quinta sem treinar, sexta sem treinar, sábado sem treinar, domingo sem treinar, 4 dias vou treinar. Só na segunda-feira, essas adaptações que eu tinha que ter tido na primeira semana, elas vão começar a se perder. Então pode ser que eu venha para cá e não consiga completar esse treino. Então tem que ter cuidado com isso. A frequência de treinamento, ela é muito importante para que tu tenha resultado. Não adianta se apegar só nos simulados. Não adianta eu chegar toda semana e fazer simulado, tá? Porque tu não treina. Por exemplo, tu está treinando o estudo para a prova teórica lá, ela também é um treino, né? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Como é que é o teu estudo? Tu não estuda fazendo simulado toda semana, certo? Ou então só fazendo simulados. Toda semana eu vou lá, faço um simulado. Fiz um simulado de 100 questões, eu errei 60. Beleza, sexta-feira que vem eu faço outro e vejo se eu melhorei. Mas como que eu vou melhorar se eu não fiz nada para melhorar? Se eu não treinei meu cérebro, se eu não olhei onde é que eu estava precisando aprender mais, onde é que eu estava com mais dificuldade para melhorar no próximo simulado. Eu preciso de um aprendizado, assim como eu preciso de um treinamento, para que eu tenha adaptações que me levem a uma melhora
durante o meu simulado, que consequentemente vai trazer a resposta lá para o meu teste físico. Então, preciso, de novo, fazer esses treinos aqui com regularidade. Tem que ter frequência na hora de treinar. E agora vamos para o terceiro mês, que é a fase 3, onde eu começo a intensificar ainda mais a minha preparação. Então, agora eu não vou mais fazer tiros de 200 metros, eu vou passar para tiros de 400 metros, que é o que eu preciso chegar e ter noção na hora da prova. Então, a gente vai fazer aqui, vamos começar com 5 tiros de 400 metros. Mas eu mantenho lá o repouso pelo menos de 2 minutos. Tá? Repouso muito curto, ele vai prejudicar os próximos tiros, então eu não posso exagerar também aqui, ó, querer aumentar a intensidade e diminuir o repouso, isso é uma erro, tá? Porque isso não vai acontecer, tu vai diminuir o repouso, a intensidade vai cair lá no final. Em vez de fazer 5 tiros de 400, talvez tu, no quarto tiro tu não consiga fazer 400, porque tu vai estar cansado. Então precisa ter esse repouso para que tu volte para a próxima volta, para o próximo tiro com a mesma intensidade do primeiro, tá? Vou fazer de novo, 5 vezes 400. 6 vezes 400. Repouso de 2 minutos. Na última semana, calma aí, não, essa daqui eu vou deixar por último, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. Essa semana aqui é importante, eu vou explicar por quê. Vamos para quarta-feira, mantenha o fartlek, tá? Não preciso mexer nisso aqui, ó, porque eu já estou com o volume que eu quero, que é 20 minutos. Sexta-feira, mantenha o simulado, 12 minutos. E eu espero que esse tempo, aliás, a minha distância dentro desse tempo, ela fique cada vez maior. Então eu preciso ter continuidade. Gente, é importante, se eu não fizer isso aqui, ó, a minha base bem construída, eu não vou conseguir chegar bem aqui. Eu não vou conseguir chegar aqui fazendo simulado de 12 minutos dentro do ideal. Porque aqui já é para eu estar fazendo, no mínimo, eu já tenho que estar fazendo a distância que exige o edital. Tá? Daqui para cá é só aperfeiçoar. Então eu preciso estar consciente disso. Eu preciso ter noção de que eu não posso negligenciar nenhuma dessas etapas antes. Isso aqui serve para qualquer teste físico que tenha corrido de 12 minutos. Tá? Agora, vamos para a semana final. Por que eu deixei por último? Porque essa aqui está dentro da fase 3, mas ela é uma semana que vai acontecer o teste. Nessa semana, eu vou fazer o meu teste físico, que vai ser aqui. Ó. Aqui já não vai mais ser simulado. Aqui vai ser o meu TAF. Eu estou treinando até o último dia. Até o último dia não, até a última semana do TAF, então eu não posso parar. Só que aqui, ó, eu já não vou mais fazer intervalado. Não preciso mais fazer 6 vezes 400. Eu vou diminuir um pouquinho a intensidade. Porque aqui eu quero chegar inteiro lá para fazer os 12 minutos. Tá? Então aqui eu vou fazer um fartlek de 20 minutos. Aqui, na quarta-feira, eu vou fazer outro fartlek. Só que eu não vou fazer mais 20 minutos. Eu vou fazer um pouquinho menos, 16 minutos. Tá? Um trotezinho leve, solto, só para relaxar. Dá para fazer 20? Se estiver muito bem, se estiver muito treinado, dá para ser de 16 a 20. Só que tem que ser leve. Tá? Uma corrida leve. Aqui também tem que ser leve. Para que eu tenha descanso suficiente para chegar no dia do TAF e fazer o meu melhor. Tá? Eu não posso chegar cansado lá, num treino intervalado ou num treino forte aqui na quarta-feira. Tem que chegar lá descansado. Então é muito importante ter consciência disso aqui, tá?
Isso aqui não é um treino individualizado, isso aqui é um treino genérico, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele serve para várias pessoas. Se no teu caso, tu não está treinando e precisa treinar, precisa se preparar para o TAF, e tu tem 3 meses, segue esse modelo aqui, que possivelmente tu vai conseguir chegar bem lá nos 12 minutos e fazer a tua corrida bem feita. Agora, se tu já corre, se tu já faz o mínimo que o TAF, que o edital exige, tu não precisa seguir esse protocolo que tu já faz, é só manter. Tá? Agora, para quem tem dificuldade em começar a correr, que tem medo, que não consegue, que sente dores às vezes, tá? Então é importante identificar isso o quanto antes, porque quanto mais próximo do dia do TAF, menos tempo vocês vão ter para corrigir os erros que precisam ser corrigidos. Outra coisa importante, tá? O aquecimento, ele é fundamental antes de fazer os treinos, principalmente o intervalado, tá? E o TAF também, o dia do simulado lá também. Então, faz o aquecimento bem feito, perde aí pelo menos uns 5, perde não, é um investimento, né? De 5 a 10 minutos aí para aquecer bem, para subir a tua frequência cardíaca, sair da zona de repouso, chegar com a frequência mais alta, chegar bem aquecido. Se puder chegar suando já, pode chegar suando, que é melhor ainda, só não pode chegar cansado. Então tem que ter cuidado aí para também não entrar numa fadiga antes do TAF. Por isso que tem que fazer simulado. Aqui pelo menos serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simulados antes do TAF, que é o tempo suficiente para tu corrigir aquilo que precisa ser corrigido na hora da corrida. Tá? Então, se esse conteúdo aqui te serviu, se ele te ajudou, ou se tu sabe que tem alguém que vai se beneficiar vendo ele, dá uma curtida no nosso vídeo, encaminha para essas pessoas que precisam treinar corrida para o TAF, manda aqui nos comentários a tua dúvida ou sugestão. Obrigado por ter ouvido e escutado até o final, né, esse vídeo. Se tu ainda não te inscreveu no meu canal, se inscreve para receber mais e mais conteúdos. Eu vou tentar passar o máximo de informação possível para te deixar cada vez mais informado aí e bem esclarecido para chegar na hora do teu TAF e tu tirar nota 10 lá, ser aprovado, tá? É isso aí, até o próximo vídeo.